a torcida ficou brava com ele, né? O torcedor vai na paixão, então fica bravo que o cara fala publicamente do clube, mas realmente as informações que a gente tem em relação aos jogadores e em relação à comissão técnica não teve nenhum problema de convivência. O Daniel sempre teve bom relacionamento com os outros atletas e também com essa comissão técnica. A outra é público, que o Daniel gostava bastante do Fernando Diniz, mas também com o Crespo não teve nenhum problema e nem com os companheiros dele de equipe. Pois é, fica essa situação aí do São Paulo e a gente vai ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, mas já há sondagens, né, e às vezes parte até da própria imprensa, já há sondagens com relação ao Daniel Alves no Flamengo, né, e aí é uma questão mais do Daniel Alves escolher, porque não vai faltar time, né, Bruno? E aí o Daniel Alves tem que tocar a vida pra frente, vai cobrar os salários atrasados, deve receber, não se sabe quando, mas assim, vai ser uma escolha dele e o que ele vai fazer daí pra frente, né? Ele tem essa opção ainda de jogar na Mas Série e o A, porque contrato ele dele? fez 100 jogos. Sinceramente, não tenho né? essa informação. Como é que seria em relação ao contrato dele? Então, o contrato não foi rescindido ainda, né? O Tebas levanta essa questão do contrato, ele ainda, oficialmente, ele ainda é jogador do São Paulo. Às vezes ficar enroscado mas ele pode ir para outro time porque ele fez só 6 jogos nessa questão de regulamento, sim. Né, mas as inscrições fecham dia 24 de setembro, né? Ou seja, mais uns 10, 12 dias. Então ele aí, tem que né? acertar essa rescisão até esse tempo e acertar com o novo clube. Não sei se ele já tem algo, não sei mesmo se ele tem algo acertado com algum outro clube. A direção do São Paulo, aí já é uma informação. A direção do São Paulo acha que sim. Mas também que ele já está apalavrado sim, com alguém. A direção do São Paulo acha que sim, mas eles também não têm certeza, né? Eles acham, é uma impressão da direção do São Paulo que ele já tem um acerto com algum clube brasileiro, até por isso ele não quis ultrapassar o número de 6 jogos, né? Mas ninguém tem essa certeza absoluta, mas de qualquer maneira ele tem que primeiro rescindir com o São Paulo, né? O cara não jogar mais não quer dizer que ele não tenha vínculo. Oficialmente, no papel, na burocracia, ele ainda é jogador do São Paulo, precisa ter um acordo aí de rescisão. Mas o Daniel, uma coisa que é inegável, quem falhou muito mais na relação foi o São Paulo, né? Eu não consigo entender como o Daniel, não que o Daniel seja perfeito, que não tenha errado nada, mas é muito óbvio que quem deve milhões é quem tá por baixo. Tanto que o São Paulo nunca tomou nenhuma atitude contra o Daniel. O que ele fez agora, o São Paulo, foi porque o Daniel falou que não ia mais se apresentar. Aí o São Paulo foi obrigado a se manifestar. Tá bom, ele não vai mais se apresentar, não vai mais jogar. Mas antes, ele convocado para a Olimpíada, não tinha como o São Paulo barrar. Aí ele deu aquela declaração depois do Ouro Olímpico. Não tinha como o São Paulo reagir, como muitos queriam. O São Paulo tem que reagir, o São Paulo tem que falar mais forte, o São Paulo tem que tomar uma atitude. Não tinha. Quando você deve, você não tem como fazer muita coisa, né? O São Paulo ficou com a mão amarrada. Tudo bem, foi uma dívida feita pela diretoria anterior, mas não tem jeito, né? Quem assume, acaba assumindo tudo, né? O que é bom e o que é ruim. E o São Paulo, o fato é que ele deve milhões para o jogador. Então, o erro, o ponto de partida é um erro do São Paulo que contratou um jogador que ele não podia pagar. E o resto é consequência disso, né? Não tem como. Quando existe uma dívida, fica um ambiente ruim, fica um ambiente chato, o que vai acabar resultando em um exagero do jogador, em um exagero do clube. Mas o ponto de partida, o São Paulo deve milhões para o Daniel. Isso é indiscutível. O próprio São Paulo assume que deve. E aí não tem como dizer que quem deve milhões está certo e o outro que tem que receber milhões está errado. O ponto de partida é um erro do São Paulo. O Daniel pode ter exagerado em uma outra coisa? Pode. Mas o ponto de partida para esses exageros é que o clube deve milhões para ele. Pois é, Bruno, né? Esse assunto, eu confesso que pra mim ele é até fácil, assim, nem deveria ser polêmica pra mim um assunto desse. Mas é claro que, enfim, quando se fala em futebol, né, as pessoas sentem o futebol com muita paixão, com muito amor, né? Os São Paulinos, no caso, ficaram muito irritados com o Daniel Alves e eu acho que passa muito por aí, né? A coisa da razão e da emoção, né? Se a gente for pensar aqui de maneira pragmática, né? Por mais que o Daniel Alves tenha cometido vários erros, e eu, sinceramente, se fosse São Paulino, também não gostaria do comportamento dele, eu digo isso aqui tranquilamente, mas me parece que, analisando o aspecto profissional, nós temos um Daniel Alves que, até hoje, nós não temos notícias de reclamação do ambiente do São Paulo em relação ao Daniel Alves, muito pelo contrário, os jogadores do São Paulo se dão bem com o Daniel Alves, a comissão técnica também, e nós temos um clube que fez um acordo com o Daniel Alves completamente irresponsável, né, de 11 milhões de reais para fazer o pagamento, né? Como é que você pode dizer que a culpa é do Daniel Alves ou que a principal responsabilidade é dele, sendo que o São Paulo está devendo de salários, enfim,
cerca de 11 milhões de reais. É complicado, você não paga o salário para a pessoa e ainda quer que ela seja responsável principal pela fase do clube. É uma situação que para mim é óbvia. O Daniel Alves tem responsabilidade, mas sem dúvida não é a principal. O São Paulo tem, na minha opinião, a principal carga aí de responsabilidade.